Pessoal, esse é mais um vídeo do canal Coronavírus Antônio Schultz, o canal que ajuda você a crescer, a desenvolver o seu senso crítico acerca da produção jornalística referentemente à pandemia do coronavírus. Porquanto tal publicação ela tem como base a publicação acadêmica. E como nós sabemos, a publicação acadêmica, em cerca de 50% do que é publicado, contraria o real evento biológico, porquanto apresenta vieses de publicação. E quando se fala em vieses de publicação, você pode pensar nos mais variados, desde o simples corporativismo acadêmico entre os integrantes do corpo editorial dos periódicos e os professores universitários autores, como também fraude, interesses, outros. De maneira que no vídeo anterior nós apresentamos uma introdução referentemente à resposta imune do organismo aos coronavírus, objetivando em vídeos posteriores estudar essa resposta imune que foi estudada no vídeo anterior de uma maneira geral, referentemente aos coronavírus da SARS e da MERS, especificamente direcionado para a Covid-19, para o SARS-CoV-2. Nesse vídeo anterior, nós apresentamos essas reações direcionadas para o coronavírus da SARS e da MERS, que basicamente eles diferem relativamente ao hospedeiro intermediário, porquanto a SARS tem como hospedeiro intermediário a civeta da palmeira, enquanto a MERS tem os dromedários, os camelos. Contudo, admite-se que ambos, tanto os dromedários como a civeta das palmeiras, tenham sido infectadas pelo coronavírus de morcego. Da mesma forma, relativamente a Covid-19 ao SARS-CoV-2, em que se admite que ele tenha se originado a partir da infecção do coronavírus do morcego ao pangolim e desse para o ser humano, transformando-se no SARS-CoV-2. Isso posto, esse modelo da resposta imune direcionada para as infecções pela SARS e pela MERS, da SARS ou da MERS, são reações imunes que já têm uma comprovação científica, de maneira que essas reações imunes já conhecidas referentemente à MERS e à SARS, elas podem servir para nós predizermos outras reações que, em conjunto, ressalto novamente, nós estudaremos em vídeos posteriores. De maneira que, nesse vídeo, nós aprofundaremos o estudo dessa reação imune direcionada para esses coronavírus da SARS e da MERS, estudando eles compartimentalizados, ou seja, estudando essas reações em nível extracitoplasmático, em nível da membrana celular e em nível intracelular, ou seja, no ambiente intracitoplasmático e intranuclear. Ressalto novamente que tais reações servem para predizer as reações da resposta imune referentemente à Covid-19, ao SARS. Isto posto, nós ressaltamos a importância do estudo da resposta imune aos diferentes coronavírus, porquanto, com base no estudo dessa resposta imune, se pode fazer inferências relativamente ao mecanismo fisiopatológico envolvido na Covid-19, os diferentes mecanismos. Além do que, com base
na indução de mutações decorrentes da interação entre os diferentes coronavírus e o sistema imune do organismo, a resposta imune, é possível também se fazer inferência relativamente às possíveis origens do coronavírus, se teria origem natural ou não, porquanto a velocidade com que se processam essas mutações e o tipo de mutação envolvida, se é sinônima ou não sinônima, se é sincrônima ou não sincrônima, também serve de indicativo para esta extrapolação. E talvez a mais importante delas todas seja referentemente a inferência com relação à eficácia das vacinas, porquanto, dependendo da estrutura do coronavírus que é utilizada para a confecção dessa vacina, além da proteção, da possível proteção que pode ser induzida por essas estruturas, muitas delas também induzem reações fisiopatológicas. E cito como exemplo a proteína M, a glicoproteína spike, ambas induzem, ou até mesmo o RNA viral, induzem reações fisiopatológicas, além de também induzirem a eficácia vacinal, que é o que se deseja. E antes de adentrarmos no tema propriamente dito desse vídeo, com a apresentação dos slides que seguem, eu gostaria de alertar para aquelas pessoas, pelas pessoas que assistem os meus vídeos, especialmente os alunos de graduação, para fazerem o que eu digo e não fazerem o que eu faço referentemente à confecção dos slides. A confecção dos slides que eu utilizo para a elaboração desses vídeos, ela não se presta, por exemplo, para uma apresentação em um concurso público, porquanto os slides que eu utilizo para a elaboração desses vídeos, eles são carregados demais. Para a prestação de um concurso público, é necessário um número bem maior de slides do que eu apresento. Contudo, eu utilizo esse formato de slide, em primeiro lugar, para facilitar a minha apresentação, e em segundo lugar, para facilitar o entendimento de quem assiste esse vídeo, porquanto o objetivo desse vídeo não é ministrar uma aula, mas apresentar o conteúdo de modo que ele possa ser assimilado de uma forma, de uma maneira crítica. Neste contexto em tela, nós apresentamos a resposta imune inata do organismo frente aos coronavírus. É importante ressaltar que essa resposta inata, inicialmente ela tem um cunho, um objetivo protetivo, cujas reações são ilustradas pelas linhas e setas verdes, enquanto que, à medida que a Covid-19 avança no seu estadiamento clínico, essa resposta imune inata de cunho protetivo, ela passa a adquirir conotações de maneira a contribuir a exacerbar o processo inflamatório, que, ressalto novamente, inicialmente era de cunho protetivo. Basicamente, essas reações, elas se caracterizam por serem promovidas por neutrófilos, macrófagos, linfócitos B e linfócitos T, células natural killers e plasmócitos. Basicamente, essas células, elas inicialmente aumentam em uma quantidade tal que as reações induzidas por essas células
participam dessa resposta imune de cunho inato protetivo, ou seja, é resposta que é induzida sem um contato prévio, sem haver a necessidade de um contato prévio com o patógeno viral, no caso o coronavírus. De maneira que os neutrófilos, eles participam por meio da ativação do complemento com a síntese e secreção de fatores do crescimento, fatores do complemento C3A e C5A, que participam das reações de citotoxicidade dependente do anticorpo, que tentam promover a destruição do coronavírus. Os macrófagos, por sua vez, nessa resposta inata de cunho protetora, ele processa esse coronavírus, antígenos superficiais desse coronavírus, internaliza esse coronavírus, porquanto os macrófagos apresentam o receptor ACE2 e outros tipos de receptores que internalizam o coronavírus, processam os seus antígenos superficiais e, conjuntamente com as células dendríticas, apresentam para os linfócitos T citotóxicos, que tentam promover a destruição dos coronavírus conectados aos macrófagos. Também se constata nessa fase inicial da resposta imune que os linfócitos T, eles, além da diferenciação deles a partir dos linfócitos T, das populações de linfócitos T CD8 positivos citotóxicos e CD4 T helper, esses linfócitos T, eles se diferenciam também em linfócitos T natural killers assassinas, células T natural killers assassinas e células TH17, células essas que adquirem relevância nessa resposta imune inata inicial pela síntese e secreção de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos de natureza pró-inflamatória, que no contexto dessa resposta imune inata apresentam essa conotação inicialmente protetora. Também são gerados, em decorrência do contato dos linfócitos B com o coronavírus, são gerados anticorpos a partir da diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos. Anticorpos esses que são inicialmente dirigidos contra os coronavírus com objetivos da sua destruição. Contudo, à medida que se acentua o processo inflamatório relacionado com a Covid-19, esses anticorpos são dirigidos contra componentes celulares, de maneira a ocorrer dano também celular. Associado a esse avançar do estadiamento clínico da Covid-19, os neutrófilos e os macrófagos, eles proliferam, aumentam em número, de maneira que os macrófagos e neutrófilos aumentam, enquanto que a população de linfócitos B e linfócitos T e natural killers, elas diminui. Portanto, uma característica da Covid-19 é o aumento da proporção de neutrófilos e macrófagos em relação aos linfócitos.
Também se constata, concomitantemente com esse aumento da população de neutrófilos e macrófagos, o exacerbar da síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias, agora por essas populações celulares de neutrófilos e principalmente de macrófagos, que determina o aumento cada vez mais acentuado dessa concentração, ressalto novamente, de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que exacerbam o quadro inflamatório na Covid-19, a chamada tempestade de citoquinas, que está associada a uma síndrome denominada síndrome de proliferação dos macrófagos. Também é importante se ressaltar que, com o avançar desse estadiamento clínico da Covid-19, o aumento dessa população de macrófagos, de neutrófilos, diminuição das células natural killers, linfócitos T e linfócitos B, se acentua também a inibição de algumas reações que apresentavam inicialmente características protetoras, como, por exemplo, a destruição dos coronavírus processados pelos macrófagos por meio das células citotóxicas, CD8 citotóxicas, bem como da destruição desses coronavírus mediante a inibição da citotoxicidade dependente do anticorpo. Contudo, à medida que aumenta o estadiamento clínico da Covid-19, o exacerbar dessa reação de natureza inflamatória e imune promove a destruição de alguns coronavírus, de maneira que, em decorrência da destruição desses coronavírus, se gera também um componente antigênico, tal como a glicoproteína S, a proteína M, os RNAs desses vírus, fragmentos desses RNA, desses vírus destruídos, e até mesmo alguns coronavírus íntegros que conseguiram sobreviver, eles se ligam em receptores da membrana do tipo TLR4, do tipo CLR, do tipo DPP4, PRR, que são receptores que internalizam não somente os coronavírus livres, como também esse componente antigênico relacionado com esses coronavírus, de maneira a também induzir em nível intracitoplasmático a ativação de moléculas de receptores que atuam como sensores, gerando outras moléculas que participam da sinalização, que migram em direção ao núcleo celular, de maneira também a ativar determinadas regiões do DNA celular, responsável também pela síntese e secreção para o ambiente extranuclear de citoquinas, fatores de crescimento e outros mediadores químicos pró-inflamatórios, aumentando também a concentração de citoquinas, de fatores de crescimento, de outros mediadores químicos pró-inflamatórios, também no ambiente intracelular. Também no ambiente extracelular se constatam
na tentativa de deter o coronavírus, deter o contágio desse coronavírus, algumas moléculas de natureza protetora, como a IgA, encontrada na lágrima, na saliva, que, associado a esse componente celular e a esses mediadores químicos produzidos em decorrência da interação dessas células com o coronavírus, eles participam dessa resposta imune inata de cunho protetivo. Também se encontra nesse ambiente extracelular hormônios, tais como os hormônios sexuais, que podem também ser responsáveis por essas diferenças que se constata relativamente à evolução clínica em homens e mulheres, bem como moléculas relacionadas com o processo de envelhecimento que também exacerbam, por assim dizer, essas reações de natureza pró-inflamatória, também contribuindo por essas diferenças relativamente à evolução clínica da Covid-19 em pacientes jovens e idosos. Nesse vídeo foram apresentadas as reações imunes no ambiente, no compartimento extracelular, ou seja, externo à membrana plasmática, externo ao compartimento citoplasmático e ao compartimento nuclear. Basicamente, essas reações imunes são de natureza inata e se caracterizam pelo contato de antígenos originados nos coronavírus ou presente na superfície dos coronavírus com as células do sistema imune, especialmente neutrófilos, macrófagos, linfócitos, os diferentes tipos de linfócitos CD8 citotóxicos, linfócitos CD4 helper, células natural killers, assassinas, NKT, linfócitos TH17, que produzem uma série de citoquinas, citoquinas essas que também têm origem do contato desse ambiente antigênico extracelular com os macrófagos, de maneira que os macrófagos promovem também a síntese e secreção de várias citoquinas, dentre as quais as interleucinas 6 e demais interleucinas, que contribuem para a exacerbação do quadro inflamatório de natureza imune, que contribui não somente para uma reação imune aos coronavírus, mas também para exacerbar o quadro imunopatológico induzido por essa síntese e secreção dessas citoquinas. Também se constata nesse ambiente extracelular o contato dos coronavírus com células como os linfócitos B, que diferenciam-se em plasmócitos e promovem a produção de anticorpos esses que têm o objetivo de destruir os coronavírus, mas concomitantemente eles também atingem estruturas celulares normais, alterando-as patologicamente, de maneira também, a exemplo das citoquinas, se por um lado promovem uma reação imune objetivando a destruição dos coronavírus, também promovem a destruição celular, de maneira a contribuir para a exacerbação desse quadro clínico induzido pelo SARS-CoV-2 na Covid-19. De maneira que no próximo vídeo nós daremos sequência ao estudo dessas reações imunes
não mais no ambiente extracelular, tal como nesse vídeo, mas analisando em nível da membrana plasmática e também dos ambientes intracitoplasmático e intranuclear.